olhando para os céus do que para os aviões que devia proteger. Era hora de acabar com aquilo. Halt instruiu sua equipe de segurança a reunir os equipamentos e encontrá-lo em seu escritório. Minutos depois, eles se dirigiram à floresta de Rendlesham. Quando Halt chegou, um cordão de segurança foi colocado ao redor do perímetro do bosque. Halt foi informado da situação e soube que o OVNI não era mais visível, mas os homens disseram que os holofotes da base haviam sido misteriosamente desligados. Halt e sua equipe reuniram alguns instrumentos, uma câmera fotográfica, um contador Geiger para medir a radiação e um aparelho de visão noturna chamado Starscope. Peguei meu gravador de fita cassete que eu levava a toda parte para gravar os eventos. A equipe se dirigiu ao escuro bosque. Eu ia investigar e mostrar para eles que havia um motivo racional para explicar tudo aquilo. Essa é a gravação que Halt fez naquela noite. Estamos a 45 metros ou mais do ponto inicial ou do suposto ponto de impacto e temos dificuldade em fazer os holofotes funcionarem. Parece que há um problema mecânico. A equipe de Halt observou que, tal como os holofotes, seus rádios sofriam interferências, como acontecera 2 noites antes com Burroughs e Peniston. Eles andaram pela área onde Burroughs e Peniston disseram ter visto uma aeronave misteriosa, e Halt percebeu que várias árvores estavam descascadas, como se tivessem sido golpeadas por um grande objeto. Halt ordenou que um dos homens tirasse fotografias. Ele tirou fotos das marcas nas árvores, do chão, de tudo. Ele ficava fotografando sem parar. O contador Geiger começou a registrar altos níveis de radiação, mas somente na área ao redor do suposto local de aterrissagem. A radiação perto das árvores. Você mediu do lado virado para o provável ponto de aterrissagem? Não mais de 4 pontos. Até 4? Interessante. E onde está medindo agora? 4. É o ponto mais forte na árvore? Sim, senhor. E indo para a parte de trás. Não marca nada. De repente, o bosque sombrio estava cheio de sons. Estamos ouvindo sons estranhos, vindos do estábulo da fazenda. Os animais estão muito agitados e estão fazendo muito barulho. Os animais na floresta estavam agitados e faziam muito barulho. Os animais no estábulo da fazenda, que ficava ao lado daquele local em particular, também estavam agitados. Um dos homens apontou uma luz brilhante à distância. Halt registrou cada momento desse encontro em seu gravador de fita cassete. Viu uma luz? Devagar. Onde? Onde? Bem nessa direção. Em frente, entre as árvores. Lá está de novo. Veja em frente, seguindo minha lanterna. Lá está. Também vi. O que é? Não sabemos, senhor. Vimos um objeto vermelho e brilhante. Parecia um olho. É o melhor jeito de descrevê-lo. Era vermelho e brilhante. Tinha um centro escuro e parecia que estava piscando. Estamos a 130, 180 metros do local. Todo o resto está tranquilo. Não há dúvidas. Há algo estranho emitindo uma luz vermelha lá na frente. Sim, é amarelo. Também a vi mudar para amarelo. Muito estranho. Parece que está vindo para cá. Sim, senhor. Está mais brilhante. Está vindo para cá. Está mesmo se aproximando. Estava se movendo entre as árvores, horizontalmente, mas também navegava verticalmente. Fazia um zigue-zague entre as árvores e estava deixando vazar o que parecia ser metal derretido. Halt e seus homens perseguiram o objeto até um campo próximo. Quando nos aproximávamos, ele recuava, fugia de nós. O objeto foi para a fazenda e ficou lá por 20, 30 segundos, talvez um pouco mais. Ele está soltando algumas peças. Sem dúvida nenhuma, isso é muito estranho. Então ele explodiu em silêncio e se partiu em múltiplos objetos brancos. Nós fomos para o campo e revistamos o chão atrás de marcas de incêndio ou evidências do que havia caído do objeto. Os homens não encontraram nada no campo. No alto, o objeto fez uma volta repentina. Ele se aproximou de nós em alta velocidade. Está vindo do sul. Vem em nossa direção agora. Parou acima de nós e lançou um feixe de luz. O melhor meio de imaginá-lo seria pensar num raio laser. Agora tem um feixe de luz descendo ao chão. É surreal. Era um feixe de luz com diâmetro constante. Chegou aos nossos pés e ficamos abismados. Eu pensei,
Será que querem enviar um sinal, nos alertar, nos ameaçar? E, de repente, tal como havia aparecido, a luz sumiu. O objeto se afastou rapidamente. A equipe assistia perplexa, enquanto ele se movia sobre a base e lançava feixes de luz no chão. Para alguns, parecia que a luz iluminava diretamente o depósito de armas da base, onde os mísseis nucleares estavam armazenados. Há um objeto flutuando sobre a base de Woodbridge a 5 ou 10 graus do horizonte. Ainda se move aleatoriamente e lança feixes de luz. Naquele momento, a fita cassete do gravador acabou. A aeronave ainda flutuava à distância, mas Halt e sua equipe não sabiam o que fazer. Não havia protocolo para o que haviam presenciado. Inquietos e exaustos, os homens resolveram retornar à base. O soldado John Burroughs, que avistara um OVNI 2 noites antes, chegou ao local com o sargento Adrian Bustenza. Burroughs imediatamente ficou preocupado com o comportamento dos homens que retornavam do campo. Eles estavam muito estranhos. Eles pareciam tensos. Após uma breve conversa, Burroughs avistou uma luz azul brilhando na mesma clareira que Halt acabara de examinar. O soldado estava determinado a investigar mais. Ele estava intrigado e disse: "Vamos, coronel, quero ver o que é." Finalmente, ele permitiu que eu e Bustenza nos aproximássemos para observar de perto. Os homens caminharam até a estranha luz azul no campo. A adrenalina aumentou rapidamente e Burroughs começou a correr. Eu estava me aproximando do objeto, mas de repente ele sumiu. O campo caiu na escuridão, deixando o soldado assustado e confuso. Ele tinha desaparecido. Eu estava no campo e não havia nada ali. Burroughs se virou para Bustenza incrédulo. Ele perguntou: "O que aconteceu com você?" E eu disse: "Por quê?" Então ele me contou que eu tinha sido envolvido pelas luzes, que uma hora eu estava lá e de repente fiquei sob as luzes e desapareci. Burroughs e Bustenza retornaram à base. O segundo encontro de Burroughs com as luzes enigmáticas o deixou intrigado. Mas nenhum deles sabia que uma detalhada investigação envolvendo agências secretas do governo já estava em andamento. Os homens afirmam que, ao voltar para a base naquela noite, eles estavam entrando em uma conspiração governamental. Janeiro de 1981. Os rumores cresciam nas bases aéreas de Woodbridge e Ben Walters, no leste da Inglaterra, depois que OVNIs foram avistados por oficiais da Força Aérea Americana em serviço no local. Muitos trabalhavam havia anos na Força Aérea. Eles eram pessoas altamente treinadas. Não tinham aparecido lá na noite anterior. A investigação militar que se seguiu é controversa até hoje. Aqueles que afirmam ter visto os OVNIs acreditam que os militares estavam mais interessados em controlar a repercussão do que em descobrir a verdade. O que o nosso governo fez a esses indivíduos em nome do sigilo é profundamente vergonhoso. Esses oficiais sustentam que logo se tornaram participantes involuntários de uma farsa do governo. Inicialmente, a investigação seguiu o procedimento militar padrão. O vice-comandante da base, Charles Halt, também uma testemunha, começou a interrogar os homens que haviam relatado o avistamento. Não tive escolha. Não podia ignorar. Havia muitas testemunhas e muitas pessoas em lugares diferentes. John Burroughs testemunhou os OVNIs nas 2 noites e afirma que seu depoimento não foi contestado. Ele pegou nossas declarações, olhou para elas e disse que aquilo era uma loucura e que não havia explicação para o que estava acontecendo. Outros, como o sargento Jim Penniston, disseram que após a reunião com Halt, foi iniciado um processo longo e perturbador. 2 semanas depois do interrogatório inicial, Penniston foi chamado novamente. Dessa vez por uma equipe de investigadores do alto comando do OSI. O OSI é o Escritório de Investigações Especiais. Como posso dizer? É uma polícia discreta, digamos assim. Estavam lá para policiar a Força Aérea Americana. Eles podiam entrar no escritório de um general e prendê-lo se quisessem, pois eram muito poderosos. O ambiente era hostil quando Penniston entrou na sala.
Ele começou a depor e apresentou aos investigadores os desenhos e notas de seu encontro. Peniston afirma não se lembrar do restante do interrogatório. Até hoje, ele tem dificuldade em recordar com precisão as táticas que o OSI utilizou para extrair informações dele. Eles usaram táticas para garantir que eu estava dizendo a verdade. Eles utilizaram sódio pentatol. Tenho certeza de que autorizei isso. Para que entendessem que tudo o que eu havia dito era verdade, acredito que dei permissão para isso. Acho que sim. Para Peniston, a investigação militar se tornou sinistra à medida que mais homens foram chamados para depor. Logo após o evento, o sargento Adrian Bustenza, que acompanhara John Burroughs ao campo, foi levado a uma sala no porão da base para ser interrogado. Até hoje, Bustenza se nega a falar publicamente sobre os eventos daquela noite. A escritora Georgina Bruni afirma que mais tarde ela teria contado detalhes da conversa. Disseram a ele que o que tinha visto era a luz do farol. Ele negou, dizendo que tinha visto muito mais do que aquilo. Mas eles insistiram e não o deixaram partir enquanto ele não concordou em dizer que vira a luz do farol. E quando disseram, escute, munição é muito barata, 1 dúzia por 1 centavo, aí ele concordou em dizer que era o farol. Outras testemunhas também afirmaram ter recebido ordens para esquecer as histórias sobre avistamentos de OVNIs. Recebemos ordens para não falar sobre isso, para tratar o assunto como ultra-confidencial. E obedecemos, não falamos mais a respeito. De acordo com o oficial Burroughs, era óbvio que o governo estava acobertando algo. Logo após o interrogatório, Burroughs voltou ao seu posto de guarda. Enquanto fazia as rondas, ele via inúmeras atividades se desenrolando no bosque. Veículos saíam de Woodbridge e entravam na floresta. Helicópteros voavam por ali. Então alguma coisa estava acontecendo lá, só não sei exatamente o que. O vice-comandante da base, Charles Halt, também estava ciente das atividades de acobertamento que ocorriam na base. Ouvi algumas histórias comprovadas por várias testemunhas de que um avião cheio de gente chegou um dia depois e fez várias investigações. Peniston e Halt dizem ter feito fotografias da misteriosa aeronave que encontraram, mas quando as fotos voltaram do laboratório fotográfico da base, não havia nada. As fotos foram apagadas, a maioria delas. Achei aquilo muito estranho. Acredito que as fotos que eu tinha foram apagadas deliberadamente. É nisso que eu acredito. Até mesmo Halt, a testemunha de mais alto posto, acreditava estar sendo ludibriado pelos militares. À medida que as investigações prosseguiam, ele recebeu a ordem de redigir um memorando relatando os depoimentos das outras testemunhas e apresentá-lo aos seus superiores. Halt acreditava que o documento seria mostrado ao governo britânico. Halt fez o que lhe foi ordenado e apresentou um memorando intitulado Luzes Inexplicáveis. Ele escreveu: os indivíduos afirmaram ter visto um objeto estranho e brilhante na floresta. O objeto foi descrito como sendo de aparência metálica e de formato triangular. Não era um relatório definitivo. Muitos detalhes faltavam ou estavam incorretos e às vezes as descrições eram vagas. O memorando não fora feito para consumo público, mas para provocar o ministro da Defesa e resultar em uma investigação adequada. Seus superiores arquivaram o memorando e as estranhas luzes nunca mais voltaram à base. Com o passar do tempo, os rumores de uma aeronave extraterrestre desapareceram. Durante 3 anos, o público ignorou o que acontecera nas bases aéreas. Então, em 1983, surgiu uma nova testemunha cuja declaração surpreendente sobre o encontro com o OVNI aprofundou o mistério de Rendlesham. 2 de outubro de 1983. O tabloide britânico News of the World mostrava a seguinte manchete: confirmado pouso de OVNI em Suffolk.
O artigo afirmava que uma misteriosa aeronave comandada por controle inteligente invadira os céus das bases aéreas de Woodbridge e Ben Walters no final de dezembro de 1980. Mas o mais